pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês em mais um Ana Decora. Hoje nós vamos falar sobre paisagismo. Nós vamos até uma loja especializada em paisagismos, que é a Sapucaia Paisagismo. Vamos conversar com a paisagista Marina Vidal, ela vai dar várias dicas sobre paisagismo pra gente. E depois, no último bloco, ela vai ensinar a fazer um lindo terrário. Então não perca e fique aqui comigo o tempo todo. Falando em paisagismo, como está chegando já a primavera, o verão, as folhagens estão super em alta na decoração. Hoje tudo é folhagem, gente. Se você prestar atenção, você vai ver nas revistas, em ambientações, que as folhagens estão com tudo. Elas estão nas almofadas, nos papéis de parede, nas telas, assim como o cacto. O cacto é uma planta ornamental e muito interessante, tem um design bem conceitual e ele também está por aí nas decorações. Ele também já se transformou em luminária, gente, até em luminária. Tem em almofadas, tem em adornos, nos papéis de paredes. O cacto também está com tudo na decoração. Tem também uma outra plantinha que ela é da família do cacto. O cacto é primo dessa plantinha, que é as suculentas. As suculentas ela é super charmosa. Tem como você usar as miniaturas no seu banheiro, na sua cozinha, até mesmo na sua sala. E você sabia que ela é uma planta sustentável? Assim como o cacto, ela retém líquido na sua raiz e no seu caule. Então é uma planta que você não precisa estar sempre aguando. Então, uma planta com pouca rega. E falando em cacto, você sabia que para o Feng Shui ele é considerado uma planta guardiã? Por quê? Porque ela protege o ambiente contra os raios emitidos pela televisão e pelo computador. E ela também é sinal de vitalidade e muita resistência, porque é uma planta muito resistente às altas temperaturas. Você sabia que todo cacto é suculenta, mas nem toda suculenta é cacto? É isso mesmo, confuso, né, gente? Mas não é não. Na verdade, existem milhares de espécies de suculentas, mas entre elas, em torno de 2.000 espécies são cactos. Os cactos não possuem folhas, assim como as suculentas, mas eles possuem espinhos nas suas auréolas. E esses espinhos ajudam a reter o líquido, a água, e a proteger a sua casca. Gente, vocês já ouviram falar dos vasos aéreos? Vasos aéreos ou então vasos suspensos, cada um fala de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Eles dão uma beleza para a sua decoração, uma beleza incrível, dá um movimento, um design bem diferenciado. Eles são pendurados no teto, às vezes são pendurados nas paredes e tem também um macramê, que é aquele fio grosso, tipo um barbante, cheios de nozes, cheios de desenho. Pois é, esse macramê de antigamente, ele está de volta, ele tem cara meio retrô, tipo decoração da vovó, mas ele está super em alta e dá um toque especial e meio rústico para a sua decoração, para o seu paisagismo. Então, gente, deixa o verde entrar na sua casa e aposte no paisagismo, porque é muito interessante e dá vida e astral para o seu ambiente, para a sua casa. Então fica comigo que no próximo bloco nós vamos falar com a paisagista Marina Vidal e ela vai nos dar várias dicas sobre paisagismo. Não saia daí que eu vou te esperar, tá?
Conforto, segurança e economia. A Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas possui um time altamente qualificado para criar os seus projetos e realizar as instalações dentro das normas técnicas vigentes, atendendo suas premissas e necessidades com segurança e eficiência energética da instalação. Garanta sua obra ou imóvel ou melhor em projetos e instalações elétricas com a Eletro Resende. A segurança e o conforto que você precisa com desempenho, economia e praticidade. Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas. Oi, Marina. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. A gente veio visitar sua loja, conhecer um pouquinho mais sobre paisagismo e a gente quer suas orientações como paisagista. Claro. Então, o que eu puder ajudar e a gente conversar. Com certeza. Marina, a gente está falando sobre cactos e suculentas, né? Que a gente sabe que está bastante em alta, é uma tendência na decoração. Conta um pouco pra gente a diferença entre elas, porque a gente sabe que são diferentes, né? As espécies são diferentes. Então explica pra gente um pouquinho como é. Assim, os cactos fazem parte da família das cactáceas, né? E já as suculentas, a gente encontra suculentas assim em todos os tipos, em todos os ramos de plantas. Então assim, nós temos forrações, herbáceas, arbustivas, que são suculentas. E a característica delas é que elas conservam água, né, nas folhas ou caule ou até mesmo nas raízes. E necessitam de pouca água, ambas na verdade, né? Sim. Então, só que os cactos necessitam de menos água ainda. As duas gostam de ambientes assim áridos, semiáridos e então facilitam, né? Hoje então que a sustentabilidade está muito em voga, facilita demais o dia a dia da dona de casa, né? Para cuidar do seu jardim. E o pessoal tem feito muito terrário, não é porque você tem pouco espaço, né? Ou mora num apartamento e tal, que você não pode ter um pouquinho de verde dentro de casa. Então, o terrário é uma opção pequena, que dá pouco trabalho, né? Ocupa pouco espaço e fica lindo, né? Sim. E vale lembrar que os terrários, eles podem ser tanto com cactos ou suculentas, ou também com plantas verdes, assim, com plantas que nem lírio da paz. Dá para ter um terrário dessa forma. Olha, lógico interessante. Que os cuidados vão ser diferentes. Com certeza. Deve embelezar, deve ficar lindo, né? E fala pra gente, tem algumas espécies de plantas que elas ajudam a purificar o ar, né? Você sabe falar pra gente algumas delas, como que funciona?
Olha, a NASA, né, tem um estudo da NASA que comprova isso, que retira benzeno e outros produtos químicos do ar, que a gente utiliza muito esses produtos, eles estão presentes muito em produtos de limpeza. Então, todo mundo limpa a casa com esse tipo de produto e acaba modificando o ar que a gente respira, prejudicando a nossa saúde. Então, assim, foram comprovadas, as plantas comprovadas pela NASA são Comigo Ninguém Pode, Areca Bambu, Lança de São Jorge, Espada de São Jorge, falei Comigo Ninguém Pode? Acho que sim. Falei, né? Porque tem várias espécies, tem clara, tem escura, são várias, né? Várias opções, né? Para purificar o ar, isso é muito bom, né? Lírio da Paz, as chamedórias são um gênero de palmeiras de sombra, meia sombra, espetaculares, tem várias espécies dentro do mesmo gênero, são belíssimas. É verdade. E essa história de que a planta pode ser colocada no quarto, não pode, né? Na verdade, a gente não conhece muito bem essa história, a gente quer saber se é verídico ou não. Se pode usar a planta no quarto ou não. Olha, eu acho que pode sim. Pelo que eu já li, andei pesquisando, tudo pode sim. Não há prejuízos pra gente, a quantidade, porque ela inverte, né? Ela fabrica fotossíntese durante o dia e à noite ela respira, então ela inverte liberando o gás carbônico. Isso, liberando gás carbônico. Mas assim, um vaso, poucos vasos, poucas plantas não interfeririam em nada. E né? Tem algumas que são próprias para colocar em quarto também, né? Ah, sim. Sendo bem iluminado, né? Porque a questão é assim, a pessoa fala assim, mas essa aqui é a planta de sombra. Vai lá, coloca dentro de uma sala escura, tem janela? Tem, mas tem cortina. A porta tem aqueles... Que prejudica a entrada da luz. Sim. E sem luz a planta não fabrica fotossíntese, né? Sim. Vai acabar entrando em declínio. Então, a planta de sombra precisa de muita luz indireta, ou seja, não pode pegar o sol, mas tem que ser um ambiente claro. Certo. Agora, só complementando, quando o ambiente é muito escuro, não é que a gente não possa ter plantas. A gente pode ter. Você pode trocar. Então, vamos dizer, você tem um vaso numa sala que é bem escura e você tem a mesma planta ou uma outra planta diferente na varanda que é bem clara. A cada 15 dias, troca, né? Fica lindo. Tá vendo? Nada como ter uma paisagista para ensinar um pouquinho disso tudo pra gente, né? A gente nem imaginava, né? Nossa, muito interessante essas explicações. Obrigada pela sua participação, Marina. Eu que agradeço você ter vindo, Ana Cláudia. Gente, é um prazer ter vocês aqui. E no próximo bloco, a Marina, ela não vai embora ainda não. Você vai ensinar a gente a fazer os terrários, né, no próximo bloco. Fica aí que a gente já está voltando. Conforto, segurança e economia. A Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas possui um time altamente qualificado para criar os seus projetos e realizar as instalações dentro das normas técnicas vigentes, atendendo suas premissas e necessidades com segurança e eficiência energética da instalação. Garanta sua obra ou imóvel o melhor em projetos e instalações elétricas com a Eletro Resende. A segurança e o conforto que você precisa com desempenho, economia e praticidade. Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas.
Olá pessoal, hoje nós vamos agora montar um terrário e o Pedro aqui vai nos ajudar com essa função, certo? Ele tem mãos verdes, ele é o menino do dedo verde também aqui da Sapucaia e ele vai começar a montar. Então, Pedro, você pode dar a sequência, certo? Gente, esse aqui é um terrário, ele vai montar um terrário diferente do terrário que foi feito aqui, por exemplo, ó. Esse daqui, ele misturou um substrato no fundo, né, com areia e plantou diretamente dentro do vidro. E são suculentas que ele usou aqui nesse terrário. As suculentas e cactáceas normalmente são as plantas mais utilizadas nesses terrários, certo? Agora o que ele vai montar, ele vai, como esse vaso aqui é maior, ele está desmontando uma suculenta, né, uma aloezinha de um vasinho, vai plantar dentro de um outro vaso pequeno, porque o fundo desse terrário vai ser diferente desse, vai ser com pedrinha, tá? Vamos dar sequência. Esse terrário aqui, gente, ele pode ser de pendurado, porque está muito em voga, né, arranjos verticais, tudo fica muito legal. Então assim, você passa um fio de nylon grosso ou um cabinho de aço, tudo segurando, fica muito bonitinho você ter assim diversas alturas, né, maiores, menores, né, fica uma gracinha. Isso aqui é um Rhipsalis mais ereto, ele não é pendente e é um cacto, não é considerado uma plantinha, vamos dizer, uma suculentinha, por exemplo. O restante aqui, fora esse, o restante todas elas são suculentas e esses dois são cactos, um com espinho, outro sem espinho. Vale lembrar que os cactos, eles podem ter pelos também no lugar de espinhos, certo? Pode ir. Fica muito bacana também quando trabalhamos um terrário em que a gente trabalha a diversas alturas, da mesma forma que é trabalhado um jardim, porque a gente trabalha tanto a verticalidade, né, plantas mais altas, plantas de médio porte, como plantas baixinhas, e o terrário da mesma forma. Então a gente vai ter uma certa altura, né, alguma planta que dê essa verticalidade, uma parte na altura média e também plantas pendentes e tudo fazendo um arranjo bem bonito nesse vaso de vidro que vocês têm aqui. O substrato, gente, é ideal que se utilize substratos próprios para cactáceas e suculentas, porque eles não retêm muita umidade. Caso você não os tenha, você pode utilizar um substrato comum mesmo e mistura um pouco com areia, né? Porque não pode reter muita umidade, senão vem a apodrecer as raízes da suculenta e desenvolver alguma doença. Já quanto à rega, depois eu vou explicar, mostrar o que a gente utiliza para regar, tudo, mas assim, não existe uma receita de bolo, não só para cactos e suculentas, como para qualquer planta, porque cada planta ela tem uma necessidade de água, né? De umidade, de água para que ela se nutra. E isso é variável de planta para planta, de espécie para espécie, de gênero para gênero, né? E também vai variar muito em função da temperatura local, da umidade local. Vamos dizer, se você põe um vaso dentro de casa e tem ar-condicionado, o ar vai ser muito mais seco do que se não tiver. Então, essa planta vai precisar talvez ser irrigada mais vezes do que num local que não tenha ar-condicionado. E também a gente tem que pensar nas estações do ano. Primavera e verão é mais quente, né? Então, são meses mais quentes. Então, a planta precisa de mais água. Outono e inverno, a planta entra em dormência, menos água. Então, aqui ele já está colocando, tá vendo? Essas echeveriazinhas aqui, elas crescem um pouquinho, logo elas começam a tombar. Essa daqui da folhinha redonda é a portulacária, ela dá uma boa verticalidadezinha, depois até tem que ser contida, de vez em quando tirar as pontinhas dela, né? E assim a gente vai fazendo uma composição com esse vasinho. Já, aí, pode. O dedinho, gente,
Essa plantinha ela é pendente, chamam de dedinho de moça, tal. Só da gente relar assim, ó, vocês viram, cai um pedacinho, né? É um sedum, é belíssima, ela é uma planta pendente e a gente utiliza muito em vasinhos assim, né, para fazer os cantinhos e tudo. Ela, toda vez que acontecer, vamos dizer, de cair uma folhinha, não só dela, mas vamos dizer que nem de uma echeveria dessa aqui também, ó. Vamos destacar uma. Só de relar elas se soltam. Não joga fora não. É só encostar ela no substrato, assim, dar uma enterradinha. Dali uns dias ela já está soltando um raizamezinho, tudo e ela vai. Ó, voltando à questão da rega, o ideal é a gente molhar quando secar. Então a gente tem que ter fazer umas vistorias, né, no vaso. Libera um pouquinho a pedra do lugar, enfia o dedo, tudo e vê se tá seco. Secou, é o momento de molhar. E também que essa umidade atinja até o fundo do vaso. Os pedriscos a serem utilizados, eles podem ser de diversas cores. Nós separamos aqui coloridos porque tem muita gente que gosta, né, de uma composição mais colorida, tudo. Eu pessoalmente prefiro as pedras na cor natural, palha, e às vezes em tamanhos diferentes, maiores e menores, que ficam bem legais. Já os adubos que as plantas precisam, né, que os cactáceas suculentas necessitam, é ideal que o nitrogênio não seja muito alto, porque como os ambientes são contidos, elas não podem crescer demais. Então são adubos mais ricos em potássio e fósforo, né? Deixa a planta nutrida e tudo. Ficar sempre de olho para que não haja excesso de umidade, para não apodrecerem as raízes, né? E também em cochonilhas, porque existem algumas cochonilhas que atacam as cactáceas, as suculentas, então ficar de olho e combatê-las rapidinho assim que surgirem. Aqui nós temos um outro exemplo de terrário, né? Esse aqui foi colocado um musguinho já, que está seco, tudo. E é um terrário, só que não no vidro, né? É numa bacinha, fica uma belezinha, não dá trabalho nenhum. Tem muita gente que gosta de acrescentar algum bichinho, tudo. Então tem essas miniaturas de bichinho que a gente coloca, né? Isso fica ao gosto do freguês. E dá para criar com pedras, dá para montar uma mini paisagem dentro de um vidro, dentro de um terrário. Ui! E alguns terrários podem também serem executados em garrafas, né? Eles podem ser tampados. Esses que nós estamos fazendo, eles são abertos, mas eles podem ter tampas, como esse aqui, ó. O vidro é bem grosso, é uma beleza e pode ser montado tanto aqui, fica lindo, sendo que ele tampado, a necessidade, a gente não pode exagerar na quantidade de água inicial, mas depois a reposição dessa água vai ser mínima, que é o ambiente, né, vai formando um microclima lá dentro e a água que a planta evapora condensa no vidro, volta e assim vai. Normalmente terrários mais fechados assim são feitos com plantas que gostam de mais umidade, como lírio da paz, né, e peperômia e outras plantas assim. Tá quase terminando, a gente coloca umas pedrinhas um pouco maiores, tudo. Isso a gente pode utilizar madeira, toquinho, sabe? Tem vários produtos que a gente pode, isso é livre, né? A criatividade da pessoa que monta é que manda na conformação, na beleza, né? Na finalização do seu produto. Gente, esse é um terrário, um exemplo de um terrário feito, né? Todos os produtos que você viu aqui na utilização e muitos outros você encontra aqui no Sapucaí.
terrário, né, gente? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de paisagismo com a gente. Se vocês quiserem conferir de novo, é só acessar as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau!